Vamos lá, vamos falar sobre a quarta carta à igreja de Tiatira, está lá em Apocalipse 2. Vamos falar do versículo 18 ao 29. Vou tentar não ser professor de faculdade, Priscila. Vamos tentar. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem por gentileza. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. E eis que a porei numa cama sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tiatira era uma cidade, como a gente já falou, essas 7 cartas que João escreveu às igrejas no contexto de Apocalipse, elas se referem àquela região da Ásia Menor, né? Então, hoje, Tiatira seria mais ou menos a região da Turquia hoje. Ou seja, se você olhar no mapa, tiver curiosidade, procura lá onde é a Turquia, você vai saber exatamente da onde nós estamos falando, né? E, nessa época, Tiatira era uma cidade conhecida como a cidade das profissões. Então, eles tinham muitos grupos de profissões. A gente poderia fazer uma comparação meia grosseira com os nossos sindicatos que existem hoje, né? Então, tem sindicato de costureira, sindicato de metalúrgico, né? Então, é mais ou menos assim. Mas eles tinham lá, nessa época, a gente tem que entender em que contexto nós estamos, né? Então, nós estamos num contexto onde a tecnologia era mínima, né? Quase nem existia, então um contexto bastante rudimentar. Então, aqui a gente tinha as profissões de maior destaque, eram os tecelões, né? Eram os tintureiros, que faziam a pintura dos tecidos, e eram os metalúrgicos. Já tinha metalúrgico nessa época. Está certo que não era bem com esse nome que eles eram conhecidos. Eles eram conhecidos como ferreiros, mas eram os metalúrgicos da época, né? Só tinha um porém. Para participar desses grupos, desses sindicatos que existia lá, você tinha que cumprir alguns rituais pagãos. Por isso, a pressão espiritual era enorme para a igreja de Tiatira. Lembre-se, a gente está falando para uma igreja do Senhor Jesus. E eles sofriam essa perseguição lá fora, porque eles não queriam fazer parte desses grupos e cumprir esses rituais pagãos. Então, assim, eu vejo assim alguns irmãos espantados com o que acontece, com as perseguições, com as zombarias que os cristãos sofrem hoje. Irmãos, não foi diferente lá atrás, não é hoje e não será amanhã. Na geração do meu neto ainda estarão zombando de cristão, e isso é o esperado, irmãos. O que eu posso esperar de alguém que não ama Deus? Apenas essas coisas. Então, eu não me choco quando eu vejo zombaria com cristãos. De verdade, eu não me choco, porque eu já espero isso deles. Ok? E aqui, eles estavam numa época que eles já sabiam. Só que, nesse período, diferente do nosso, as consequências eram muito piores.
Porque às vezes a gente pensa que cidades eram cidades enormes, como nós temos São Paulo, por exemplo. Não, mas cidades lá eram um ajuntamento muito pequeno de pessoas. Então, se eu sou lá rotulado como cristão e eu não participo desses rituais pagãos da minha profissão, eu começo a ser deixado de lado. As pessoas começam a não querer me contratar para os meus serviços. Então, ser cristão nessa época era muito mais complicado. Eu começo a passar até períodos de necessidade, porque eu não tenho clientes, né? Então, esse é o plano de fundo para a igreja de Tiatira, né? Ou seja, seguir Jesus nessa época exigia um posicionamento firme e diário, todos os dias. Eles tinham que se manter firme. Não tenho o que comer hoje, eu tenho serviço para fazer, mas eu tenho que cumprir rituais pagãos para isso. Eu vou passar fome. Então, eles tinham que ter esse posicionamento firme. E não é fácil, irmãos, não é fácil. Às vezes a gente imagina, assim, quando a gente vê um cenário distante, talvez a gente fale, mas o certo a fazer é isso. Tá bom, concordo. Esse é o certo. Mas e quando o calo é no seu pé? Como é que fica? A resposta politicamente correta e cristã é exatamente essa. Não, eu vou passar fome. Ah, mas vão matar seu filho. Eu vou chorar, mas vão matar meu filho. Mas e se realmente pegarem ali seu filho e começarem a torturar ele na sua frente? Qual será mesmo a sua reação? Parou para pensar como às vezes a gente não tem a empatia que deveríamos ter por pessoas que passaram situações tão difíceis como essa? Às vezes a gente imagina só o que deveria ser feito. E daqui do nosso conforto, de um país onde você pode pregar o evangelho de portas abertas, a gente começa a julgá-los, sem saber ou sem se colocar no lugar do outro, sem ter empatia. Logo no versículo 18 e 19, Jesus ele se apresenta, e é interessante isso. Ele coloca assim: eis o que diz o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Se você tiver curiosidade, ou se você já percebeu, porque nós estamos na quarta carta, você percebe que Jesus ele se apresenta de uma forma diferente a cada igreja. Eu não sei se você já percebeu isso. Ele se apresenta de uma forma diferente. Tem um simbolismo nisso tudo. Jesus aqui está se apresentando como o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo. Os olhos como chama de fogo significa, irmãos, que ele vê através da aparência. Ele vê através da minha postura. Ele vê o meu interior. Os olhos penetrantes como chama de fogo. Os olhos representam essa visão penetrante, um julgamento perfeito, sem qualquer tipo de emoção humana, um julgamento de Deus perfeito, e santidade, que revela o que está escondido, os nossos pecados escondidos. Então, quando eu penso que os olhos do Senhor estão sobre mim como olhos como chama de fogo, eu temo, eu tremo, porque eu sei que Ele vê o meu interior, os meus pecados mais ocultos, aquele que eu acho que ninguém sabe, aquele que eu luto diariamente com Ele, Ele sabe. Então, é de grande tremor e temor essa situação. O fogo, na Bíblia, ele frequentemente ele simboliza purificação, não é? Ele purifica, quando ele fala de fogo no ouro, é para purificar o ouro, para tirar todas as impurezas. Mas o fogo ele também significa juízo divino e santidade que consome todo tipo de pecado. Então, a presença do Senhor nessa situação, como olhos de fogo, ela consome o pecado. Ela transforma, ela purifica, mas para isso ela queima. Jesus está dizendo mais ou menos assim: não existe nada de oculto diante de mim. E Ele vê as verdadeiras intenções do meu coração, as motivações da minha vida, os pecados que eu tolero em silêncio. Por que você está aqui hoje, nessa quinta-feira? Por que você não está na sua casa assistindo um filme, ouvindo uma música? Por que você está aqui hoje? Qual é a verdadeira motivação do seu coração? Se a verdadeira motivação for, eu vou para adorar o Senhor, e eu vou porque eu quero aprender mais da palavra, porque eu quero exercer mais da palavra, porque eu quero que Ele se agrade mais de mim, porque eu quero estar mais parecido com o Senhor, você veio pelo motivo correto.
Mas se você veio por qualquer outro motivo, você está pelo motivo errado. Então, quem avalia as motivações? Sou eu e ele. As minhas motivações, sou eu e ele quem avalia. E por que isso tudo é importante para Tiatira? Tiatira era uma igreja ativa, cheia de obras, amorosa e perseverante. Olha que igreja maravilhosa, não é? Amorosa, ativa, cheia de obras e perseverante. Mas, porém, contudo, todavia, ela tolerava o ensino corrupto de uma falsa profetisa, chamada aqui, simbolicamente, de Jezabel. Externamente, parecia saudável, mas Jesus, ele enxerga além da aparência. A gente, talvez eu e você, olhando para a igreja de Tiatira, fala, é esta igreja que eu quero, a igreja perfeita. Aqui essa igreja cresce, essa igreja tem amor, essa igreja é maravilhosa. Obrigado, meu irmão. Só que ele conhece a motivação, por isso eu falei de motivação. Ele conhece o interior de cada um de nós, e ele conhecia o interior, a motivação. Os olhos de fogo mostram que Cristo não avalia só o que é visível aos olhos humanos. Hoje, você pode impressionar as pessoas através de uma aparência espiritual, através do meu vocabulário crentez perfeitamente, e aí vaso, varão, benção de Deus. Eu posso enganar você, você pode enganar quem você quiser, mas eu não engano ele eu não engano. Se eu sou crente de verdade, os meus frutos falam muito mais do que a minha roupa, falam muito mais do que as minhas palavras. É a minha postura diante de qualquer situação é quem fala por mim. Jesus não olha apenas o ministério, cargo, atividade religiosa. Ele não vai olhar para mim com um olhar diferente porque eu sou presbítero. Ele vai olhar para mim com o mesmo olhar que ele olha para qualquer um. Ele vai olhar para mim com o olhar de, estou vendo meu servo. Aí depende se eu sou um servo bom e fiel ou se eu sou um servo infiel. Essa é a questão. E quem vai avaliar isso? É ele. O julgamento é dele. Por isso os olhos de fogo me causam temor e tremor. Porque ele sabe do meu interior. E eu preciso, cada dia, confessar a ele os meus pecados, os meus erros, e pedir, Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha misericórdia, porque sou pecador. É pela graça que eu estou aqui. Eu não pedi para ser presbítero. É pela graça que o Senhor concedeu. E eu resolvi aceitar aquilo que Ele tinha para mim. Amém? Eu tenho certeza que com o pastor não é diferente. Os pés como bronze reluzente, ou como latão reluzente. Algumas versões falam bronze e outras falam latão reluzente. Significa autoridade e julgamento justo. O latão reluzente, ou o bronze, ele está associado na Bíblia a julgamento e a firmeza. Pureza após passar pelo fogo. O latão, ele só ficava reluzente, na verdade o latão e o bronze eram sinônimos aqui nessa época. Ele só ficava reluzente depois de tirar todas as imperfeições através do fogo. O fogo consumia as imperfeições. Aí sim, ele estava apto, ele estava aprovado para ser utilizado. Nos tempos bíblicos, esse material ele era refinado em grandes fornalhas, né? Grandes não, né? Fornalhas de acordo com cada oficina, né? Mas ele tinha que ser refinado no fogo. Esse é um metal que passou pelo fogo e foi purificado. E o que os pés representam? Na simbologia bíblica, pés representam e indicam o caminhar, indicam domínio. Onde você pôr a planta dos seus pés, você será terra, lugar que eu te dei. Domínio, pés significam domínio. Autoridade para pisar e subjugar. Os pés significam isso. Portanto, pés de bronze significam que Cristo caminha em santidade perfeita, que o seu julgamento é justo e que nada pode resistir à sua autoridade. Nada resiste à autoridade de Cristo. Ele não apenas vê o pecado, na simbologia aqui, com olhos de fogo,
ele também age contra o pecado através dos pés com bronze. E a ligação direta com Tiatira. Já falei que ela era uma cidade famosa no trabalho de metalurgia, né? E o que Jesus faz? Ele usa, assim como ele fazia com as parábolas, ele usa elementos do cotidiano daquelas pessoas e traz uma verdade bíblica profunda. E as pessoas entendem do que ele está falando. O metalúrgico aqui, o ferreiro aqui, ele fala assim, eu sei o que é o pé com latão reluzente, eu sei o quanto ele precisa passar no fogo para ele ficar dessa forma. Então ele começa a entender do que ele está falando. E aí ele diz, vocês conhecem o bronze refinado? Minha justiça ainda é mais firme. É como se Jesus estivesse dizendo isso para eles. Ou seja, ele pisaria sobre aquilo que a igreja estava tolerando, a igreja de Tiatira. E aí, juntando as duas imagens, os olhos de fogo e os pés de latão, a gente vê que os olhos de fogo, ele vê toda a corrupção escondida, todo o pecado escondido. E os pés de bronze, ele julga e estabelece justiça. E a gente examina isso na palavra do Senhor, quando ele dá o julgamento dele. Você percebe que há um julgamento aqui. Há um julgamento do Senhor. Agora, vamos falar um pouquinho do elogio de Jesus? Essa é uma das igrejas mais elogiadas de Apocalipse, você acredita? É uma das mais elogiadas. E tem toda a razão de ser. Ele elogia ela pelas obras, ele diz que as obras, ele via as obras dela, ou seja, era uma igreja ativa na prática do Evangelho. Porque você só vai ter obras se você tiver prática. Então, eu creio que essa igreja, ela era uma igreja ativa. E não apenas de ouvir falar, era de fazer. Não eram apenas membros de banco, eram membros que arregaçavam as mangas, eu vou fazer algo para crescer nessa igreja, para trabalhar para essa igreja. Então, era uma igreja ativa. Eu creio que devia ter bastante atividades, realmente, para todos ali, né? Era uma igreja elogiada pelo amor, né? Eles demonstravam cuidado real pelas pessoas. Amor é isso. Então, se Jesus elogia pelo amor, significa que eles amavam o próximo. E isso foi o motivo que ele, olha, eu vi o amor de vocês, está ok o amor. Então, eles serviam movidos por amor e não por obrigação. Jesus também elogia o serviço. Eles trabalhavam em favor dos outros e do reino, com disposição para ajudar e servir. Era uma igreja que trabalhava não só pela igreja em si, mas pelas pessoas, ajudando, fazendo favor para as demais pessoas, auxiliando nas necessidades. Era uma igreja misericordiosa. Era uma igreja elogiada pela fé. Eles confiavam em Deus e permaneciam firmes, mesmo ao redor das pressões. Mesmo diante das pressões, eles permaneciam firmes. Era uma igreja elogiada pela perseverança ou paciência, né? Ou seja, eles suportavam dificuldades sem desistir da caminhada cristã. Não voltaram atrás, continuaram firmes, suportando dificuldade. Eles também foram elogiados porque as últimas obras deles foram maiores do que as primeiras. Uma igreja trabalhadora. Eles estavam crescendo, uma igreja que crescia. Eles não esfriaram com o tempo como a carta à primeira igreja. Eles continuaram amadurecendo e crescendo. Mas, afinal de contas, se essa igreja tem tanta coisa boa, por que ela precisou de uma chamada de atenção? A igreja de Éfeso, se a gente for olhar a primeira carta, precisou voltar ao primeiro amor. E aí eu já vejo um problema sério. Se a igreja não tem o primeiro amor, ela não tem nenhuma dessas obras. A igreja de Tiatira, não. Ela tinha todas essas obras. Aí eu aprendo uma primeira lição, que ainda que eu tenha muitos elogios, ainda pode ter coisas a ser corrigidas. Qualquer um de nós, a nossa igreja, qualquer um de nós individualmente, aonde quer que estejamos, se nós estivermos aptos para ouvir, aptos para corrigir o nosso caminho, dermos ouvido, e aí eu gosto quando ele termina, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça, né? Ouça, entenda, coloque em prática, mude, é isso que ele está dizendo.
Ou seja, uma igreja pode crescer, sim, em obras e ainda assim precisar de correção. No versículo 20 até o 23, entra o problema maior de Tiatira, entra o verdadeiro problema. Ele diz lá: você tolera Jezabel. Note que Jesus não estava acusando a igreja, vocês estão cometendo tal pecado. Ele está falando, vocês toleram. Só o fato de tolerar o pecado dentro da igreja já foi o suficiente para uma correção e para juízo. Não é apenas uma correção, há juízo nesse texto. Veja, por exemplo, que Jesus, ele sempre andou em locais onde estava cheio de pecadores. É notório isso. Só que Jesus não compactuava com o pecado. Quando ele chega aquela mulher que foi pega em adultério e ela ia ser apedrejada, e depois, quando a situação se resolve, ele chega para ela e fala para ela: vai, não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Na casa de Zaqueu, a mesma coisa. Ele entra, tem comunhão com Zaqueu, mas Zaqueu é transformado. Você não vê Jesus contaminado com o pecado. Agora, e nós? Será que nós conseguimos entrar em todos os ambientes possíveis sem nos contaminarmos com o pecado? Sem a gente achar que, não, está tudo certo, isso não tem problema? Isso é uma questão de avaliação. E quem era Jezabel? Que foi... Oi? Nessa época, não. Não. Nessa época, não. Jesus está falando aqui, essa Jezabel que ele está falando, provavelmente nem era o nome real dela. O que Jesus está chamando ela de Jezabel? Ele está comparando as atitudes dela com a atitude de Jezabel. Então, assim, até eu estava conversando com a Cida em casa, eu falei assim, o meu pai, ele tinha, acho que não sabia muita força dele, sabe? Então, ele pegava um copinho desse com água, ele, né, esmagava o copo, né? E aí, às vezes, de vez em quando, eu faço uns trem desse em casa também. Eu vou lá e esmago o copo também. Aí eu escuto alguém falar, ê, Chiquinho, mas o meu nome não é Francisco, mas a minha atitude é de Francisco. O nome dela provavelmente não era Jezabel, mas a atitude dela era de Jezabel, a mulher do rei Acabe, que lá do Antigo Testamento, ok? Então, essa Jezabel de Tiatira, ela agiu semelhante a Jezabel de Acabe, seduzindo os cristãos às práticas de idolatria e prostituição. Gente, a gente está falando de crente, a gente está falando de uma igreja, está dentro da igreja. Ela incentivava os servos de Deus a comerem coisas sacrificadas a ídolos, e que é uma prática condenada, que representa a comunhão com os demônios, e a gente poderia entrar em 1 Coríntios 10, se você quiser ler na sua casa depois, 1 Coríntios 10, os versículos 20 e 21, eu não vou entrar por conta do tempo, mas ela incentivava, e ela incentivava também a eles participarem dos rituais pagãos, inclusive com orgias, uma falsa profetisa dentro da igreja. Por isso o juízo com ela foi muito mais severo. Mas note, ele fala assim, eu já falei várias vezes com você, mas você não se converteu, né? Mudou. Então, para você agora é juízo. Os outros, ele fala assim, se não se converterem, então para ela o juízo chegou, ele deu oportunidade. Isso significa, eu estava falando para a Cida, significa para mim que Jesus já tinha falado com ela. Já tinha falado, e ela não aceitou a correção. E aí ela foi até o fim e sofreu o juízo de Deus. Ela era uma líder dentro da igreja, ela era uma líder que dizia ter autoridade espiritual, que ensinava que os cristãos podiam participar das práticas pagãs da cidade e servir a Deus. O que ela estava querendo dizer mais ou menos, irmãos? Meu irmão, para você não passar fome, você participa lá do ritual pagão dele, não tem nada a ver. O importante é você aqui na igreja, você aqui, Deus está vendo. Aquilo lá não pega, está tudo certo aquilo lá, não tem problema. Participa lá, mas irmã, mas é uma orgia que eu vou ter que participar. Mas é para o seu serviço? É.
Então vai, meu irmão, traz o dízimo, traz as ofertas. E ela estava incentivando. Ah, mas o irmão, lá eles fazem um ritual de uma oferenda de alimentos para o Deus X. E ela, não tem problema, pode comer, pode comer. Então, ela estava sendo uma falsa profetisa. E aí eu estava pensando, por que falso? Porque é parecido com o verdadeiro. Só que tem elementos que não se encaixam. Por exemplo, um relógio. Como é que eu sei que um relógio é falso do outro? Por algumas características que só tem no verdadeiro. Mas se olhar, os dois são relógios. Então, qual é a diferença aqui? Eu olhando para ela, é uma profetisa. Como é que eu sei que ela é falsa? Pelas características de Cristo que ela não tinha. Entendeu? Então, nós precisamos ter esse discernimento. A igreja não tinha, e Jesus os alertou, mas nós também precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos ser bereanos, irmãos. Não é porque eu estou aqui na frente com o microfone na mão que você tem que aceitar o que eu estou falando. Você tem que conferir. Você tem que ver se eu não estou falando besteira. Você tem que olhar na Bíblia. A Bíblia é a minha regra, e a Bíblia tem que ser a sua regra. Se eu estiver aqui falando alguma coisa que não estiver de acordo, me desconsidere tudo que eu falei. Jogue no lixo o que eu falar, se não estiver de acordo com a palavra do Senhor. Não importa quem esteja aqui na frente com o microfone na mão. Se falar coisa que não tem a ver com o Evangelho, jogue no lixo. Amém? Em outras palavras, ela estava dizendo para eles, você pode servir Jesus sem abrir mão do sistema do mundo. Irmão, não dá. Ou você serve a Deus e abre mão do sistema do mundo, ou você não está servindo a Deus. Não tem como. Eu abro mão do sistema do mundo. E eu não estou falando de grupo político específico, eu estou falando do sistema geral, que entra um e sai outro vai ser a mesma coisa. O sistema político, o sistema do mundo é o mesmo. E não é só no Brasil, é um sistema mundial. Aí eu posso dizer, irmãos, que o amor sem verdade, ele vira permissividade. E a tolerância sem santidade vira comprometimento. Quando eu tolero o pecado, eu me comprometo com o pecado. Eu estou envolvido. Tem um ditado popular, meu pai gostava de falar isso, né? Me diz com quem tu anda que eu vou te dizer quem você é. Mas pode ser que eu não esteja participando com eles dos pecados, mas se eu estou andando com eles é porque pelo menos eu tolero. Pelo menos eu acho que dá para andar junto. E não dá, não dá. É água e óleo, não dá para misturar. E o problema da igreja foi a tolerância a essa profetisa. A tolerância ao pecado que entrou dentro da igreja e começou a contaminar uma parte da igreja. O que acontece, irmãos, se você pegar uma laranja mofada e colocar... É mofo que fala, né? E colocar no meio de outras laranjas bonitas e lindas. O que acontece em poucos dias? Ela contamina todas. E você perde tudo. O que Jesus está trazendo aqui para Tiatira é o seguinte, e ele está falando principalmente aqui, ele está falando com o povo sim, mas ele está falando com a liderança. Você, líder, você tem que tomar postura, você tem que tomar uma providência. Você não pode permitir que uma laranja mofada contamine. É melhor arrancar essa laranja, e aqui no caso da falsa profetisa, é melhor arrancar só ela e tentar salvar, porque ele disse que ainda poderiam se arrepender, e tentar salvar as outras, do que você ter que passar um tempo e ter que arrancar tudo, um núcleo grande de pessoas. Então, esse alerta era para as pessoas, sim, mas também era para a liderança. A falsa cristã, aqui no caso, ela estava dentro da igreja, irmãos. Provavelmente, como ela era líder, provavelmente, é que não tinha microfone na época, mas provavelmente pegando o microfone, falando com a igreja. Ela talvez estivesse ensinando. Talvez ela se vestisse igual a todos, talvez ela participasse de grupo de oração, mas ela ensinava as coisas erradas aos olhos do Senhor, pecaminosas, ela fazia outros caírem, e esse era o grande problema. E os irmãos lá de Tiatira não tinham discernimento espiritual para isso, não tiveram discernimento. Continuando a carta, rapidinho aqui, que as horas já vão embora, Jesus mostra algo muito forte. Eu sou aquele que sonda mente e coração. Ele não avalia só o exterior, ele avalia as intenções.
a esperança para os fiéis, a gente olha lá do versículo 24 a 25, né? Jesus ele deixa claro aqui que nem todos estavam errados, que havia ainda fiéis ali, né? Então ele fala para eles de uma forma firme, né? Ele fala para eles assim, olha, eu não porei outro fardo, apeguem-se ao que vocês têm. Isso é poderoso, porque Jesus está dizendo para eles o seguinte, eu não quero exigir nada novo de vocês, eu só quero que vocês perseverem e permaneçam fiéis, é só isso. Eu não vou dar um novo encargo para você, eu vou determinar o que eu já determinei, permaneçam firmes, sejam fiéis. E eu digo para os irmãos que às vezes o maior desafio não é começar bem, mas é continuar firme. Começar bem é fácil, irmão, porque você está empolgado. Jesus falou comigo, glória a Deus, e você está motivado. Isso é começar bem. Mas e depois das tribulações? E depois dos problemas? Você vai continuar firme? E depois, quando você orar e Deus não responder a sua oração do jeito que você queria, você vai continuar firme? Quando você falar, Senhor, eu preciso disso, e Ele não te der, esse é o desafio, permanecemos firmes aí. Começar bem, todos nós começamos. E aí ele coloca promessa ao vencedor, do versículo 26 ao 29. Ele promete 3 coisas para o vencedor. E quem é o vencedor aqui? Quem vence? É aquele que permanece fiel. É aquele que persevera. Então, ele promete 3 coisas para o vencedor. E note que, quando eu estou falando, eu já falei isso para os irmãos, tem textos que servem somente para uma situação específica e tem textos que são atemporais. Esse é um texto atemporal, ele serve para nós. Então, essas 3 promessas é para mim e para você. Então, guarde elas aí que é importante. A primeira promessa é autoridade espiritual. E o que isso significa? Jesus está dizendo que aquele que permanece fiel até o fim não viverá apenas como alguém salvo. Ele viverá como alguém que permanece ativo no reino de Deus, porque Ele nos dá autoridade. Não é uma autoridade humana que Ele está dando, é uma autoridade espiritual. E essa autoridade dele, só vou citar também, se você quiser anotar, ela se conecta lá com Lucas 10, 19, que fala sobre a autoridade, sobre o poder do inimigo, e se conecta também com Efésios 2, 6, onde fala que estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Então, essa é a autoridade espiritual que ele está dando. Ele não está dando a autoridade como Judas Iscariotes achava que era. Senhor, o Senhor vai derrubar o Império Romano, essa é a autoridade que o Senhor tem para nós. Não, você não entendeu, meu reino não é daqui. A autoridade que ele está dando é outra, é a autoridade espiritual. O vencedor deixa de ser dominado pelas circunstâncias aqui e passa a viver com vitória sobre o pecado. Essa é a minha autoridade espiritual. Eu posso vencer o pecado. A tentação vai vir, mas eu posso vencer o pecado, porque eu tenho autoridade espiritual para isso. E eu tenho domínio espiritual sobre as tentações. Você pode dizer não para a tentação, sabia disso? Você não precisa cair, você pode dizer não. Você pode bater o pé, permanecer firme. Discernimento espiritual, irmãos, essa é uma das coisas que mais tem faltado para o corpo de Cristo hoje. Discernir espiritualmente. Vida guiada pelo Espírito Santo. Tolerar o pecado hoje virou meio rotineiro, irmãos. Quer ver um exemplo de tolerar? Eu não vou citar nomes, tá? Mas quando eu coloco a minha igreja, eu coloco uma parte especial de pessoas VIPs, que não podem ser nem tocadas pelos demais, eu coloco eles num lugar especial, onde eles têm um lounge, né, que é um lugar onde eles têm as coxinhas, os risoles lá, que eles podem sair no meio do culto, ir lá e comer e voltar. E eu sou membro desta igreja, e eu não me incomodo com isso, eu estou tolerando o pecado, porque isso é acepção de pessoas. Eu estou colocando pessoas como melhores do que outras. E para Jesus não existe ninguém melhor do que o outro. Somos todos servos, somos todos filhos. E somos todos remidos com o sangue dele. Todos precisamos da graça dele. Em Tiatira havia essa tolerância ao pecado. Qual a aplicação para hoje, irmãos?
A autoridade espiritual é orar e ver Deus agir, resistir ao pecado com firmeza, influenciar ambientes pela presença de Deus. Aonde você vai, você tem que influenciar, irmãos. Aonde eu estiver, eu vou sair de férias, eu vou viajar, eu tenho que influenciar lá na pousada onde eu vou estar. Eu tenho que ser diferente. Aqui na rua, eu tenho que ser diferente. Aqui na igreja, eu tenho que ser diferente. Eu tenho que influenciar. E essa autoridade, veja, não é mandar em pessoas, não é ser chefe. Jesus não está colocando ninguém como chefe. Ele está dando uma autoridade espiritual debaixo do governo de Cristo. E aí já entra com a segunda promessa: participar do governo de Cristo, que não é aqui. O que Jesus está prometendo? No reino futuro, no reino que virá. Nós, que permanecermos fiéis, participaremos do governo com Cristo. Aí a gente pode ver, se você quiser anotar, 2 Timóteo 2:12, que nós reinaremos com Cristo. E 1 Coríntios 6:2, que nós julgaremos o mundo e até os anjos. Nós vamos julgar anjo. Eu creio que são os anjos caídos. Nós vamos julgá-los ao lado dele, porque a autoridade vem dele, não é minha. Não é porque eu sou presbítero, não. Não é porque você é obreiro, não. Não é porque você é gerente de banco. Você vai ter autoridade com ele porque ele te deu, porque você permanece fiel. Ou seja, nós não vamos ser apenas espectadores, nós vamos agir, governar com ele. Amém? E o terceiro ponto aqui, que ele nos promete, a terceira promessa, e última, ele promete para a gente a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Jesus, né? Onde eu sei que ele está falando que é dele mesmo? Em Apocalipse 22:16. Ele mesmo declara: eu sou a brilhante estrela da manhã. Então, olha só, irmãos, ele está te prometendo, ele não está prometendo para você assim, ó, se você permanecer fiel, eu vou te dar um carro. Se você permanecer fiel, eu vou te dar um apartamento. Se você permanecer fiel, vai acontecer um negócio na sua conta bancária, vai ter bilhões lá. Ele não está prometendo nada disso. Ele está prometendo Ele nas nossas vidas. E aqui não é só lá, quando estivermos no reino dele. A promessa dele nas nossas vidas é hoje. Você já pode desfrutar dessa promessa dele na sua vida. Nós podemos desfrutar dessa promessa. Ele está na minha vida. Eu posso desfrutar disso. Irmãos, essa é a promessa mais íntima e profunda que nós podemos ter. É um relacionamento com ele, viver com ele, viver para ele. Isso é maravilhoso. O que isso significa, irmãos? Que o vencedor vai receber comunhão plena com Cristo aqui, e essa comunhão nós vamos levar para lá. Ela começa aqui. A presença constante de Jesus, intimidade eterna com o Senhor. Nós queremos tanto, né, conhecer mais a Deus, né? Meu coração tem sede por conhecer mais a Deus. Então eu preciso olhar para dentro de mim, porque Ele está dentro de mim, o Espírito Santo mora dentro de mim, e quando Ele me promete, Ele cumpre. Enquanto o mundo oferece prazeres temporários, e a gente viu agora, o carnaval, por exemplo, é um prazer temporário, irmãos. As pessoas vão, ficam felizes, pulam, se alegram, divertem, né? Depois, na quarta-feira, como o pastor Djalma falava, é cinza, né? É só poeira em cima, né? É só cinza. E é mesmo. A tristeza volta, a realidade volta. E aí ele já começa a pensar no carnaval do outro ano, porque ele precisa de momentos de felicidade. Ele precisa de pílulas de adrenalina no corpo dele. Se não é nisso, é pensando no final de semana que vem, que vai passar a noite virado no funk ou no sambão, sei lá onde. São pílulas de adrenalina que a pessoa precisa para se sentir bem. Amém? Quem tem ouvidos, ouça. Irmãos, a vitória não é apenas futura, ela começa agora, vivendo em fidelidade. Quer essas promessas do Senhor na sua vida? Seja perseverante primeiro e seja fiel na sequência. Persevere, seja fiel. Só vou citar aqui umas lições
que a gente pode aprender aqui com isso. Primeira lição é que nem todo crescimento da igreja significa saúde espiritual. Essa igreja crescia, mas ela não estava com saúde espiritual perfeita, tanto que ela precisou ser corrigida. A segunda lição, o maior perigo nem sempre é o pecado visível, mas o pecado tolerado. A gente vai acostumando. Aí o pastor Djalma falava também da rã na panela, né? Você vai acostumando, e acostumando, e acostumando. Quando você vê, você já está envolvido. Não tolere o pecado, irmãos. Não tolere o pecado. Eu não estou falando contra pessoas, sabe? Não me entenda mal. A gente tem que amar as pessoas, mas eu não posso deixar que o pecado domine a minha vida, que o pecado domine a minha igreja, que o pecado domine as pessoas que eu amo. Não posso permitir isso. Amém? Terceira lição, Jesus vê o coração, não apenas o comportamento. Eu posso ter um comportamento exemplar aqui com vocês, mas e aqui? O que está aqui dentro? Ele conhece. Olhos de fogo. Quarta lição, permanecer firme já é vitória, irmão. Já é vitória. Jesus não pediu novidades espirituais. Ele falou, não vou te pôr cargo, mas nenhum encargo. Não é nenhuma novidade espiritual, apenas que permaneça fiel. Permaneça fiel. E aí eu encerro com uma frase. Uma igreja forte não é aquela que apenas ama, mas aquela que ama sem negociar a verdade. Essa é a chave, irmão. Nós não negociamos a verdade. A palavra de Deus, ela é inegociável. Amém?